Plano de marketing 4Ps. Essa planilha possibilita a estruturação de um plano de marketing com a definição do mix de produtos, preço, praça e promoção, as mídias usadas, elaboração dos orçamentos, inclusão de custos e receitas. Essa planilha poderá ajudar o empreendedor a desenvolver estratégias que vão além de abrir o negócio e começar a vender. Clique no botão Acessar a planilha para acessar a planilha. Nessa primeira tela, nós temos o cadastro. É aqui que a gente vai informar quais são os tipos de mídia que nós temos na nossa empresa, tá? E aqui nós vamos colocar as mídias usadas. Então, aqui são os tipos de mídias, né, que pode ser online, offline, por exemplo. E aqui são as mídias. Então, por exemplo, rede social é uma mídia online, revista é uma mídia offline, jornais offline também, loja física, site e assim por diante. Aqui podemos colocar algumas observações importantes que forem necessárias. E aí depois nós temos o produto, a praça e o preço. Nessa tela é onde a gente vai colocar, em relação aos nossos produtos, né, o que o cliente espera dos nossos produtos e serviços, qual que é a imagem que esse produto ou serviço tem que passar, atributos que eles precisam ter, e tem várias informações relacionadas aos produtos aqui. Em relação à praça, é a localização, né, e os canais de venda que nós temos. Aqui, em relação ao preço, por exemplo, se a estratégia de venda se ela visa uma grande demanda, se o cliente é fortemente influenciado pelo preço. E aí aqui nós temos algumas opções de preenchimento, que é concordo totalmente, concordo parcialmente, não concordo nem discordo, discordo parcialmente e discordo totalmente. Feito isso, a nossa estratégia ela vai ficar definida de acordo com essa tabela aqui. Nesse nosso exemplo, ela é uma estratégia premium. Se eu viesse aqui e colocasse outro tipo de resposta, por exemplo, discordo totalmente, a minha estratégia já passou a ser uma estratégia valor alto, tá? E aí aqui ele mostra para a gente qual que é a estratégia que está definida para a gente e tem algumas dicas aqui para a gente também. Continuando, nós temos aqui a parte de promoção. Promoção é o quê? É onde eu vou colocar os meus orçamentos previstos para cada mídia cadastrada, né? Então eu tenho aqui, ó, o orçamento, né? Aqui eu vejo as minhas mídias cadastradas e aí eu coloco uma previsão de cada mês para cada uma dessas mídias. Depois nós temos os custos. Quais são os custos que nós temos para essas mídias, né, mensalmente? E por fim, qual é a receita gerada, né, com essas mídias, né? Então eu fiz lá um orçamento, eu defini quais são os custos e eu obtive minhas receitas dos meus investimentos realizados. E depois nós temos o cronograma. No cronograma é onde a gente vai visualizar as mídias cadastradas, os orçamentos cadastrados, a duração em semanas, e aí nós temos aqui para cada mês, semana 1, 2, 3 e 4, e aí nós podemos dizer se essa mídia, né, se essas atividades ela foi programada, se ela foi não realizada ou se ela foi realizada. Então, por exemplo, aqui na minha loja física, eu posso definir que na segunda semana de janeiro eu quero ter uma atividade programada. E aí, na segunda semana de fevereiro, né, que é a semana 6, eu posso vir aqui e programar também. Quando essa atividade se realizar, eu venho aqui e altero o status dela para realizada, tá? E aí eu consigo fazer essa programação para o meu ano todo. Depois disso, nós temos os relatórios. Nos relatórios de mídias, eu consigo visualizar as mídias cadastradas, os orçamentos, os custos, as receitas, qual foi a porcentagem do orçamento utilizado, qual que foi a porcentagem da receita em relação ao custo e qual foi o meu resultado. No relatório individual, eu consigo selecionar qual a mídia desejada e aí eu consigo ter os dados em relação a essa mídia. São os dados mensais, os dados totais de orçamento, custos, receitas, porcentagem do orçamento utilizado, percentual da receita em relação ao custo e o meu resultado também. Então eu seleciono aqui a receita, a mídia desejada, e aí eu consigo visualizar os dados dessa mídia individualmente. E depois, nos resultados geral, eu consigo visualizar total, o orçamento total, o custo total, receita total, qual que é o meu resultado total também, né? Top 10 de maiores orçamentos, maiores custos, maiores receitas e maiores resultados. E aqui embaixo, o meu cronograma de atividades. Então, mensalmente, eu consigo ver quantas atividades eu tenho programada, realizada e não realizada. Clicando no botão imprimir, eu visualizo a impressão para poder fazer a impressão. Clicando na seta azul, eu volto ao menu principal. E clicando em instruções, eu visualizo as instruções detalhadas.